Conta um Conto apresenta de Humberto de Campos, Morfina, narração Marcelo Fávaro. Quando o Carvalho Souto, meu companheiro de escritório, sofreu aquele acidente de automóvel em que fraturou 2 costelas e o braço esquerdo, eu ia vê-lo quase diariamente à Casa de Saúde Santa Genoveva, na Tijuca. A solicitude persistente com que velava pelo meu amigo fez-me, em muito pouco tempo, íntimo dos médicos do estabelecimento. E de tal maneira que, 34 dias depois, quando o Souto recebeu o boletim concedendo-lhe alta, eu contava já com um novo amigo, na pessoa amável e mansa do Dr. Augusto de Miranda, que exercia então ali as funções de subdiretor. Filho de médico e neto de médico, Miranda nascera, pode-se dizer, no 4º ano de medicina. Aos 7 anos já utilizava seu pequenino serrote de fazer gaiolas, serrando com ele a perna dos passarinhos que apareciam com alguma unha doente. Mediano de estatura, robusto de tórax, cabelos alourados e olhos entre o azul e o verde. O subdiretor da Casa de Saúde Santa Genoveva era uma figura grave e simpática. O rosto, largo e escanhoado, transpirava a energia serena e boa das almas fortes e tranquilas. Daí a confiança que entre nós se estabeleceu rapidamente. A franqueza com que me falou, naquela manhã, de uma de suas doentes que ali se achava ainda hospitalizada. "Quer vê-la? Vamos!" convidou. A Casa de Saúde Santa Genoveva está situada, como se sabe, na Estrada Velha da Tijuca, em um ponto pitoresco, dominando a cidade. Ensombram-lhe as cercanias de antigo solar algumas dezenas de mangueiras enormes e árvores outras, de fronde compacta e agasalhadora. Sob uma dessas mangueiras, estirada em uma espreguiçadeira de pano branco e vermelho, achava-se uma senhora alta, de rosto longo e olhos cavados, mas apresentando na fisionomia cansada e enferma os traços da antiga distinção. Devia ter sido bela, com os seus cabelos negros de ondulação larga e elegantíssima de porte, a avaliar pela graça do busto posto em relevo na postura em que se encontrava. "Preste atenção, vamos passando, e depois que você conhecer a história trágica de sua vida, voltaremos", disse o doutor Miranda. Entramos por uma estrada de mangueiras vetustas e, enquanto caminhávamos lentamente na manhã fresca, o subdiretor, a voz tranquila e pausada, me falava desta maneira: "Aquela senhora que acaba de ver foi casada com um dos meus companheiros de turma na faculdade. E é a heroína de uma das tragédias mais terríveis que vieram ter aqui dentro o seu desfecho." "O marido morreu?" indaguei. "Ah, não. Ela, porém, o perdeu, sem que ele morresse. Está desquitada. As senhoras desquitadas são, em nossa terra, as viúvas dos maridos vivos." Apanhou no chão um pequeno ramo que era uma nódoa na estrada limpa e reatou: "Filha de um advogado que morreu sem fortuna. Esta moça, aos 17 anos, casou com o colega de que lhe falo, o qual fez um dos mais belos cursos do seu tempo, mas não foi igualmente feliz na vida prática. No 1º ano de casamento veio-lhes um filho, linda criança. Via uma tarde na rua em companhia do pai, e não esqueci jamais a sua graça infantil.
4 anos depois de casados, foi esta senhora uma noite atacada de cólica hepática de extraordinária violência. O marido recorreu à terapêutica indicada no caso, mas foi inútil. Compadeceu-se e aplicou-lhe uma injeção de morfina. A doente sentiu alívio imediato e dormiu até a noite. Ao acordar, pôs-se a gemer novamente e, em seguida, a gritar: nova injeção, novo sono. No dia seguinte, à tarde, voltaram os gemidos, queixando-se ela dos mesmos padecimentos. Gemia, debatia-se, gritava, reclamando a injeção. Profissional inteligente, o marido certificou-se de que, verdadeira a princípio a dor, agora era simplesmente simulada. A morfina havia exercido a sua influência funesta. Por isso não deu a injeção. Desiludida de alcançar o que pretendia, a esposa calou-se. E a tranquilidade voltou de novo à intimidade do casal. E a tragédia? Espere, que a história é longa. Ao fim de algumas semanas, começou o meu colega a observar na senhora uns ímpetos de temperamento, uns excessos de paixão que o encantavam porque ele era homem, mas que o preocupavam porque ele era médico, e o alarmavam porque era marido. Pôs-se vigilante e descobriu a verdade terrível. A esposa, seduzida pelas sensações das injeções que ele lhe aplicara, era presa já da morfinomania, consumindo diversas ampolas por dia. A sua assinatura havia sido falsificada, já por mais de uma vez no papel do consultório, em receitas de responsabilidade, pondo em perigo a sua reputação profissional. O Dr. Miranda parou por um momento para acender um cigarro e tornou. Com a sua experiência de clínico, o marido compreendeu a ineficiência do seu esforço individual para salvar a companheira infeliz. Por esse tempo, havia chegado da Europa um colega nosso, o Dr. Stevenson, que se tinha especializado na Alemanha e na Suíça na cura da toxicomania. Era um belo homem e um belo espírito, e o marido daquela senhora foi à sua procura e expôs lealmente o seu caso doméstico. Pediu-lhe que tomasse sob seus cuidados a esposa e levou-a no dia seguinte ao consultório. Stevenson marcou o início do tratamento para o outro dia. A moça foi sozinha. O médico fê-la entrar para o seu gabinete e o fechou a chave. Em seguida, encheu 2 seringas, aplicando uma injeção na cliente e outra em si mesmo. E rolaram os 2 abraçados, como 2 loucos. Stevenson era morfinômano, e o seu anúncio como especialista contra entorpecentes, bem, não visava senão atrair as senhoras viciadas, conquistando companheiras para os seus delírios. Que horror! Ao fim de algumas semanas, o marido da pobre moça descobria a extensão tomada pelo seu infortúnio. A esposa, ela própria, confessou-lhe tudo, fornecendo-lhe os elementos para apurar a verdade. E ele apurou que era 2 vezes desgraçado. O Dr. Stevenson era amante de sua mulher. Diante disso veio a separação com o desquite. Não tendo sido judicial, o meu antigo colega de turma passou a dar uma pensão à esposa, que fixou residência em um apartamento em Copacabana, ficando ele num hotel no centro da cidade. Ele era, porém, um homem de temperamento apaixonado e não podia esquecer a criatura a quem amara tanto e que lhe havia dado as horas de paixão mais intensas da sua vida. Nenhuma outra mulher lhe satisfazia os sentidos e o coração, e ei-lo
na calada da noite, alta madrugada, abandonando o seu hotel e indo secretamente bater à porta do apartamento de Copacabana, tornando-se um dos amantes de sua antiga mulher. Mas isso é verdade? Perguntei, detendo-me. Verdade e é ciência, respondeu-me o doutor Miranda. Havia, rodeando um tronco de mangueira, um banco circular de pedra. Sentamo-nos e o subdiretor da Casa de Saúde Santa Genoveva reatou. A esposa, agora entregue a si mesma, continuava a tomar morfina, absorvendo doses espantosas. Uma tarde, achando-se em casa, encheu a seringa e meteu a agulha na parte anterior da coxa. Apertou o sifão, o líquido desapareceu da agulha. No mesmo instante, porém, a pobre menina soltou um grito. Uma nódoa vermelha surgira-lhe diante dos olhos, e essa nódoa se transformou em chamas, em labaredas enormes que a envolviam como se a tivessem precipitado numa fogueira. Um calor intenso, infernal, subia-lhe pelo corpo todo, e tudo era vermelho, tudo era fogo ante os seus olhos horrivelmente abertos. As mãos na cabeça, o pavor estampado na face. A infeliz gritou para a criada que lhe fazia companhia: chamem meu marido, chamem que eu estou morrendo. Dizia aos gritos que estava sendo queimada viva e rasgava as roupas, correndo pela casa, batendo-se nos móveis, pois que se achava completamente cega, não vendo senão línguas de fogo, chamas que se enroscavam no seu corpo em furiosos turbilhões. Quando o ex-marido chegou, encontrou-a totalmente nua, o sangue a correr-lhe da testa, e descobriu logo a origem daquela crise. A agulha arrancara a artéria, entrando a morfina diretamente na circulação. Daí a sensação de incêndio dentro do qual se debatia e a impressão de labaredas que a envolvessem e as tivesse diante dos olhos. Não podendo detê-la sozinho, chamou o ex-esposo 2 empregados do prédio, que a subjugaram e a amarraram, inteiramente despida, na cama, a fim de receber a única medicação aconselhável no caso e evitar que se mutilasse na fúria com que se atirava pelo chão, pelos armários, pela parede. Coitada! Afinal passou a crise. Dias e dias tinha ela permanecido entre a vida e a morte. Após as injeções sedativas, desamarraram-na, mas ficara com os braços feridos e as mãos feridas, o rosto ferido. O ex-esposo foi então de uma solicitude acima de todo louvor. Não a abandonou um só instante. Amor ou piedade, o certo é que ficou ao seu lado até que a viu fora de perigo. Um dos primeiros cuidados da pobre moça, logo que recobrou os sentidos, foi ver o filhinho, que contava então 5 anos e ficara com o pai, que o internara em um colégio no Botafogo. O desejo era legítimo, e ao vê-la melhor, o pai foi buscar o menino. A desventurada chorou muito, beijou muito o garoto e, como fosse hora do almoço, o meu colega foi para a mesa com as outras pessoas da família que ali se achavam de visita, ficando a mãe e o filho no próximo quarto. E de repente, as pessoas que se encontravam à mesa ouviram um grito: corram, corram, que eu estou matando meu filho! Corram, pelo amor de Deus! Correram todos e soltaram, diante do que viram, um grito de terror. A morfinômana tinha as mãos crispadas em torno do pescoço da criança e estrangulava-a sem querer. Queria retirar as mãos, mas não podia. Ao contrário do seu desejo, os dedos cada vez mais se contraíam, comprimindo as carnes do pequenito, que se tornara roxo
e cuja língua saía já da boca com um filete de sangue. Salvem meu filho! Me matem, mas salvem meu filho! Gritava a pobre. Bateram-lhe nas mãos até lhe ferirem os dedos. Quase lhe quebram os braços com as pancadas que lhe deram para tentar libertar a criança. Mas quando conseguiram já era tarde. Minutos depois, o pequenino morria. O subdiretor da Casa de Saúde Santa Genoveva não procurou ver o espanto que se estampava em meu rosto. Acendeu outro cigarro e pôs-se de pé. Eu fiz o mesmo. Agora, a desventurada senhora que ali viu está boa, mas a nossa vigilância em torno dela é enorme. Imagino, para que não volte a morfina. O doutor Miranda sacudiu a cabeça lentamente. Não, é para que não corte, como tem tentado, as mãos com que estrangulou seu filho. E pusemos-nos a andar de regresso, a cabeça baixa, em silêncio, um ao lado do outro. Conto chamado Morfina, de Humberto de Campos. E agora com vocês. Não me mate! Eu sou apenas o narrador. Especialmente nesse Não Me Mate, Eu Sou Apenas o Narrador, eu vou pedir que não me matem mesmo, porque eu não conhecia o conto antes. E fui com vocês tendo essa sensação horrível que é da cena tão grotesca e até de mau gosto. E aí que eu defendo, por isso que esse conto está no ar, eu defendo que a literatura ela não precisa ser de bom gosto, ela não tem nenhuma obrigação com nada. Literatura não deve ser aceitar essa alcunha de cartilha de bom senso, de bons costumes, já que não é para isso que nasceu a literatura, para ser um material pedagógico. E por isso é que as pessoas confundem muito e fazem até listas proibidas na biblioteca, né? Com leituras que são consideradas que não são pedagógicas, né? E a literatura não é para ser pedagógica, ela é para causar algum sentimento ali, e esse sentimento pode ser uma repulsa também, pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser amor, paixão. As palavras estão lá no seu sentido bruto, e o poeta, o escritor, o romancista, ele pega essas palavras cirurgicamente, às vezes com seu bisturi, e vai ali juntando-as com uma preocupação formal, uma preocupação estética, artística. Ele trabalha com a forma também. Aqui não está contando apenas a história de uma mulher que mata o filho, tem toda uma preocupação, uma ambientação, uma sonoridade, um ritmo. O médico vai andando ali. Primeiro que ele estava, na verdade, acompanhando um amigo que tinha sofrido um acidente e fez amizade com o médico. Então você percebe que Humberto de Campos aqui ele não simplesmente vomita a história, como muitos fazem. Ele se preocupa, ele cria toda uma ambientação para te envolver. Há aqui uma preocupação em envolver, submergir aquela pessoa ali na história, ok? Claro, se for só para a gente ler coisas bonitinhas, eu aconselho-vos a conhecer uma obra muito bonitinha chamada O Pequeno Príncipe. E mesmo assim, se você espera ler coisas de pessoas perfeitas, não vai encontrar tão fácil assim, já que todos os escritores têm vidas próprias ali, suas vidas não foram, a grande maioria não foram locais ali de seguir como exemplo de vida, né? Não tem santo nesse mundo. Eu não sei que tanto a gente quer cancelar escritores, não porque esse escritor era assim, o outro escritor era assado. Todo mundo comete e cometeu erros, e a sua obra muitas vezes vem mergulhada nesses erros, e aí você decide, né? Depois que lê, você fala, não, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Agora, proibir, eu acho preocupante uma nação que proíbe livros ali, né? Claro que tem que contextualizar, né? Evidente.
No entanto, proibir que nós vamos virar o Fahrenheit aqui, vamos queimar livro, né? Então eu não vou proibir de maneira nenhuma este conto de ir ao ar, embora eu considere também que a cena é grotesca da mãe ali. Por favor, me matem, eu tô matando meu filho, né? Porque a neura, a mãe lá fritada, eu dando aula, já teve aluno, até acontece mais no EJA, né? Mas também já ocorreu inclusive no fundamental, aluno completamente alterado por meio de todo tipo de droga lícita e ilícita. E na sala de aula teve um aluno uma vez que ele não aguentava ficar de camiseta, ele arrancou a roupa no meio da sala de aula e fritado assim, fritado de não saber onde estava. E a gente deve tomar cuidado também para não estigmatizar as coisas também, né? Porque tem muita droga lícita aí. Já vi professor também chegar assim, cheirando cachaça mesmo. E a gente não pode apontar os dedos, porque eu não sei que vida que esse professor teve, qual foi o caminho dentro da sala de aula que levou ele a estar nesse estado. Então, é tudo muito complexo. Tinha aluno que eu brigava, porque o aluno, ele tinha um acompanhamento já de tudo quanto é psicólogo, psiquiatra. Ele tinha que vir medicado, e muitas vezes não vinha, e quando não vinha ele ficava perigoso, né? Ele chegou a ponto assim de eu estar fazendo a chamada e o aluno cortar o meu cabelo, assim, me pegou desprevenido. Ele estava sentado bem na minha frente, olhando para minha cara, eu fazendo a chamada, cabeça baixada, né? Com a franja um pouco para frente. Rapidamente ele segurou no meu cabelo com uma mão e com a outra, com a tesoura, arrancou um tufo. E na hora eu fiquei assim, exasperado, surpreso. A surpresa foi tão grande que eu estanquei, eu parei. E nesse dia o aluno não estava com a medicação, né? Não tinha tomado a medicação. Então ele estava assim, no mesmo dia ele arrumou briga com umas 5, 6 pessoas e tacou cadeira numa aluna. E, bom, a gente já sabe, né, como é que funciona. Infelizmente, ocorre o outro lado também, que ocorreu com outro aluno no mesmo ano, na sala ao lado, mesmo caso, aquele caso que o aluno precisava vir medicado, não vinha, ou quando vinha, vinha muito medicado. Aí o aluno, ele desmaiava, ele ficava das 7 da manhã até meio-dia desmaiado. Então é complicado tudo isso, viu? Essas narrativas são só para levantar a questão de que realmente as pessoas estão se afundando cada vez mais. E já vem, esse conto tem quase 30 anos, tem 90 anos esse conto. As pessoas estão se afundando em recursos artificiais para preencher algum tipo de lacuna deixada na vida, seja sentimental, seja um protagonismo que você não conseguiu ter em determinada área, que você busca por meio de estimulantes ter esse protagonismo. Tem gente que só se sobressai quando está alcoolizado ou quando está drogado, né? E existem outras formas. Você tem, como eu olhei para esse aluno aí, o primeiro que estava fritado, sem camiseta, eu falei: filho, você tem a idade do meu filho. Você é um menino, você tem 18 anos. Você pode fazer um teatro, de repente, entrar para um grupo de teatro, ter o seu momento de auge, de protagonismo na peça, no palco. Pode fazer dança, pode fazer participar de um slam, praticar algum tipo de esporte. Hoje tem tanta oportunidade de você se tornar um esportista ou entrar numa universidade. Existem formas, né, de você driblar esse caminho fácil que é o das drogas, né? E eu não sou aqui nenhum moralista, de jeito nenhum, longe disso, né? Mas eu tive que, em determinado momento da minha vida, com 42 anos, eu tive que decidir se eu queria continuar vivendo e ver meu filho, que tem 5 anos, crescer, ver meu filho de 18 anos florescer e de repente ver logo mais daqui a pouco os meus netos, né? Eu tenho vó ainda, minha avó tem 92 anos
E eu gostaria de chegar na idade dela e por isso eu tive que diminuir as drogas de doces, de carnes, muita carne, né? A gente come muita carne, daqui a pouco minha família tem histórico de infarto. Então, depois de ter visto alguns professores infartando na sala de aula, caso até um amigo meu falou, nossa, Marcelo, ano que vem eu vou me aposentar, vou pegar minha nega, vou subir para o Nordeste, vou comprar uma Kombi daquelas novas, transformar no motorhome e curtir minha vida com a minha nega. E infartou na sala de aula e ali ele ficou. E sequer autorizaram a escola a fechar para que a gente pudesse ir no enterro desse meu amigo. E a gente foi para a sala de aula com o coração destroçado. E no outro dia tinha outro professor no lugar dele já lecionando. Então, poxa, no final você se torna ali o nome de uma sala de leitura ou de uma biblioteca, não sei o que, né? E bola pra frente. Então eu decidi que não vou infartar na sala de aula, não vou bater boca com um aluno que está mais forte do que eu e às vezes está num momento ali de vida tão difícil quanto o meu. Eu preciso, evidentemente, cuidar da minha saúde se eu quiser estar aqui daqui a 20 anos. Né? Eu acho que se tornou eu estava até conversando com uma amiga minha que é intelectual, formada na USP em letras, e ela tem uma dificuldade, ela fala comigo, ai Marcelo, eu odeio academia. Eu falei, eu também odeio, não gosto de fazer exercício, mas eu tive que começar a fazer porque eu só ganhava peso e eu queria decidir se eu ia continuar vivendo ou não, né? E aí eu comecei a pedalar todo dia, né? Diminuir o meu peso, diminuir o tanto que eu comia, porque eu quero continuar vivendo. E existe no mundo intelectual, hoje menos, viu? Tem muito booktuber aí, muita gente que tem uma vida ampla intelectual que faz exercício. Tem que quebrar esse estigma de que a academia é lugar de pit boy, de marombeiro apenas. Nada contra os marombeiros, mas tem muito professor fazendo academia aí, tem muito leitor de filosofia clássica, de literatura russa, de Dostoiévski, de William Shakespeare, que está na esteira ali, às vezes ouvindo um audiolivro. Se você ouve aí o canal Conta um Conto na academia, comenta aqui para dizer se é verdade ou mentira. Não é só a turma de academia, né, como chamam, né? Porque também é uma burrice falar, né, generalizar a turma de academia, né? Não, você vai ver lá, tem médico, tem advogado, tem engenheiro, tem pessoas muito estudadas, tem escritores fazendo academia. Então, eu falei para ela, não, larga a mão disso aí. É que eu não gosto da galera da academia. Eu falei, não existe mais galera de academia, hoje é tão heterogêneo. Vai lá, sim, você vai gostar. Você põe lá um podcast para ouvir. Ou seja, né? Parece que se tornou uma obrigatoriedade cuidar da saúde para que você envelheça aí como envelheceu minha avó, 92 anos, pega ônibus, pega metrô. E ó, São Paulo, hein? São Paulo. Ela gosta de bingo com as amigas, tal. Então a amiga mora em outro bairro, ela pega o ônibus, pega o metrô, desce do ônibus. Eu falo, vó, você tem 92 anos, porque assim, quando dá a gente leva, né? Mas nem sempre dá, ela gosta de sair todo dia. Uma loucura, a vida de pai, gente, é uma loucura, né? Eu tenho um filho também de 5 anos e vi agora essa cena, né, da literatura e fiquei refletindo que coisa horrível, da onde Humberto de Campos tiraria uma imagem dessa, uma cena dessa, e criaria coragem de escrever um conto sobre isso. Porque é assustador. Tudo bem, você ter um vislumbre dessa imagem da própria mãe na fissura da droga, estrangulando o filho, uma resposta involuntária das mãos em decorrência da ausência da droga, né? A transformar isso num conto é um caminho longo. Vocês não concordam comigo? Então, devo saudar, sim, a coragem, evidentemente, do Humberto de Campos de transformar e peitar isso há quase 100 anos. Falar, não, isso aqui é isso aqui, ó, é literatura também. Não é só o que cativa lá, o Pequeno Príncipe. Então, gente,
Um abração, um beijo para vocês, boa Páscoa, estarei fora de São Paulo. Eu vou com a minha família, a gente vai aqui para Águas de São Pedro, tirar um momento de descanso. Espero que vocês passem uma ótima Páscoa, de muita saúde, de muita felicidade. Segunda-feira eu tenho um presente para vocês. O ovo de Páscoa de vocês vai ser na segunda-feira, se der, ok? Porque tem 14 páginas ainda para narrar de um livro que eu considero um dos maiores da história do terror. Vocês vão gostar, tá bom? Até a próxima.